Então, eu vou falar. Então, o nosso tema de hoje é universidade e a rua. Eu vou começar falando para vocês algumas coisas, problematizar. O que eu vou falar para vocês no começo? Eu vou tirar meu chapéu, que ele é muito pesado. Ai, peraí, que ele vai tirar uma foto. Ele vai tirar uma foto. Peraí, que ele vai tirar uma foto. Fazendo um pouquinho de quem fala. Você me ajuda? Obrigado. Pode pôr. Obrigado, meu amor. Quando eu conversei com o Gabriel pela primeira vez no Instagram, que nós conversamos, eu não me lembro sobre o quê. Mas eu disse, Gabriel, convido o Chavoso da USP para falar, porque eu sou uma pessoa muito pessimista. E as pessoas ficam tristes depois de me ouvirem falar. E o Chavoso, ele dá um pouco de esperança para as pessoas. Então, eu acho que é uma coisa muito boa. Colocar eu falando, a pessoa fica super triste, fala, nossa, realmente eu vou ter que pôr fogo no mundo. Aí vem o Chavoso e fala, e você põe fogo pelo comunismo. Aí já junta os dois. Mas, enfim, eu vou falar sobre universidade e rua. Pode falar sobre isso? A universidade, ela sempre foi... Qual que foi a grande briga durante muitos anos no Brasil, no século passado? Foi que a população pobre pudesse chegar ao ensino superior. Porque o ensino superior garantiria uma maior ascensão social para as pessoas. E, de fato, quando você faz ensino superior, até ensino superior de entrada, eu diria assim, que é uma licenciatura, o pobre ele realmente muda de vida com a educação. Então, o professor, hoje em São Paulo, tem um salário muito bom. Claro, o salário mínimo é R$ 1.300 e a maior parte da população brasileira ganha R$ 1.300, a maior parte mesmo, mais de 60%. Em São Paulo, hoje, o salário de um professor está R$ 4.000, então é um salário bom. E esse pobre consegue ter uma qualidade de vida mais adequada. Então, o ensino superior sempre foi, sim, uma motivação para uma ascensão social. Tudo bem? Mas o que acontece? Tem um problema muito sério que aconteceu, que é, quando se democratiza o ensino superior, vai se precarizar o trabalho também. E é isso que eu queria contar para vocês, com muito respeito. Talvez o Thiago Torres não goste do que eu vou falar, mas eu vou falar da mesma forma. O que acontece? Por exemplo, hoje, eu tenho aqui meu melhor amigo, é o Igor, está aqui conosco hoje. Ele é um arquiteto, e ele sabe quanto que é oferecido. Tem vagas para um profissional de arquitetura com formação, então não é para ser arquiteto, é para quem tem formação em arquitetura, que recebe R$ 1.500 hoje. E por que isso é feito? Isso é feito porque alguém vai tomar esse trabalho. E quem vai tomar esse trabalho? Quem fez Mackenzie? Não. Vai tomar quem fez uma universidade que não é uma universidade de elite. Então, a gente tem uma grande ilusão, que eu queria dizer para vocês, de achar. Então, primeiro, é verdade que o ensino superior ele vai causar uma ascensão social? Vai. Mas, até que ponto isso acontece? Porque quando você tem esses profissionais que vieram de uma universidade que não é de elite, que não é de ponta, de uma universidade particular, que o pessoal chama pejorativamente de unisquina, que eu não chamo assim, porque é o que a pessoa pôde conseguir através do que o capitalismo deixou que ela tivesse, ela vai se submeter a esse trabalho, vai fazer arquitetura, não vai ser um arquiteto que vai construir uma casa como essa, porque construir uma casa como essa é para pessoas que têm uma herança que importa, é uma pessoa que tem uma família bem estruturada, e esse profissional vai ser um projetista, vai trabalhar como se fosse um estagiário em um escritório. É isso que o Chavoso da USP disse para a gente em um vídeo dele, em uma participação num podcast, falando sobre as migalhas que nós recebemos. Que quando nós chegamos a um ponto, se sobe mais aqui o padrão. Ele fala, se tivesse renda básica universal, tudo seria muito mais caro. E até tem uma discussão que eu não sei se é verdade, então eu não vou fazer fake news. Mas eu posso falar uma coisa que eu não sei se é verdade? Posso? Eu acho que eu estou grávida. O que eu acho que é... O que aconteceu? Vou contar. Infelizmente não é. Mas o que aconteceu é que o salário mínimo... Me contaram que o salário mínimo... Olha que interessante que me contaram. Que antes, na década de 90... as pessoas recebiam mais salário do que elas recebem hoje. E quando se instaura um salário mínimo de 1.000, o poder de compra diminui.
e a pessoa ela fica mais empobrecida. E é um dos ressentimentos que algumas classes têm com o governo petista, por exemplo, desse empobrecimento que acontece. Então, são as migalhas que nós estamos falando, que as pessoas recebem migalhas, e esse ensino superior que é feito, que é incentivado através de políticas públicas como o ProUni e o FIES, faz com que esse pobre vá para uma universidade que foi designada para ele e que ele não consiga ascender novamente. Essa é a grande realidade que acontece. Então, a gente está realmente muito prejudicado. Eu ia falar fodido, não posso. Ele está prejudicado em muitos meios. Nós estamos prejudicados mesmo. É triste demais. Deixe-me pensar o que mais eu tenho para dizer para vocês. O acesso, isso, a pessoa lá... É que eu gosto de escrever enquanto eu falo, não tinha mesa para trazer, mas é isso que eu queria dizer para vocês. Quando o pobre acessa a universidade, é uma universidade menor, de menor qualidade, e ele vai ter empregos com menor remuneração. Como eu disse no meu vídeo, o mito da garagem, falam assim, hoje o engenheiro vira Uber. Qual engenheiro virou Uber? De qual classe ele veio? Os seus pais têm ensino superior? Claro que um engenheiro que fez Mackenzie novamente, um engenheiro que fez FESP, ele não vai virar Uber. Não tem possibilidade disso, porque ele tem toda uma estrutura por trás. Se ele não tiver como entrar no mercado de trabalho, ele tem uma estrutura por trás, ele tem contatos que nós não temos. Então, de fato, o ensino superior tem que ser incentivado para as pessoas, um ensino superior de qualidade, para que o profissional ele possa ser não escravo do seu diploma, mas que ele seja, na verdade, o senhor, ele possa escolher de fato o que ele vai viver, o que ele vai fazer. E é isso que não está acontecendo hoje com o sucateamento do ensino superior. Esse é um ponto muito triste. Então, isso me faz perceber que nós não vamos vencer. A pessoa fala, vou fazer uma engenharia na Unip. Mamãe, você é engenheiro, o primeiro engenheiro da família, parabéns, filho. É filho da doméstica, foi engenheiro. Mas aí não tem o mercado de trabalho, não tem o know-how. Como eu já falei para vocês, eu tenho um querido amigo que ele se formou no Mackenzie em engenharia e fez o seu escritório. E o seu escritório de engenharia e arquitetura, ele já começou, então ele se formou, abriu o escritório e começou a reformar casas em Goiás, em São Sebastião, em Santa Catarina. Por quê? Porque eram parentes, eram amigos que tinham essas casas. O pobre não tem. O pobre que acabou de se formar em engenharia, ele vai fazer o puxadinho de alguém em algum lugar, na periferia de São Paulo? Não vai. Então, é muito triste tudo isso, mas a única forma que nós podemos ascender, de fato, nossa, como é bonito, a universidade, é o ensino superior. Tudo bem? Essa é a minha fala. Falei? Foi bom ou não? Vocês gostaram? O pessoal, nossa, saí de casa para ver uma bicha falando dessas coisas. É isso que eu tenho para falar. Meu tempo foi. Agora eu vou dar para o meu amor. Bom, boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Obrigado aí por geral que está aqui. Muito feliz de ver muita gente e muita gente que eu conheço. Bom, muito feliz de estar aqui com o Bira também. Primeira vez que eu estou encontrando ele pessoalmente. Eu falei para ele que isso aqui era um date. Então, estou feliz. Apesar da mensagem desmotivacional que ele deu agora para a gente, mas é isso. A gente é o Tony Country, né? Se completam aqui. Eu vou puxar o gancho a partir da fala dele mesmo e do que ele falou do meu vídeo lá. Às vezes a gente se contenta com pequenas conquistas, mas que essas conquistas, quando a gente conquista elas já o sistema se reconfigura para que elas já não valham muita coisa, né? Então, historicamente, as universidades foram esses espaços de privilégio, de formação das elites, depois de um tempo para formar a classe média, né? Mas o pobre continua ainda engatinhando no acesso ao ensino superior. Mas começa a entrar bastante, né, nessas últimas décadas, aí, graças às políticas de ações afirmativas. E aí eles vão lá e remodelam tudo para que, muitas vezes, um diploma já não valha muita coisa, para que a pessoa já não consiga um trabalho depois daquilo. Mas é isso também, né? A gente sempre tem que fazer esse recorte de qual
quais universidades, né? E depois as universidades privadas, eu divido elas entre as privadas de elite e as privadas mais acessíveis, né? Porque existem as universidades privadas onde a população pobre acessa e existem aquelas privadas que o pobre não acessa. A pública não existe acessível. Então não faz essa divisão, porque a pública ela é de elite, ela é da classe média, e isso é a coisa mais contraditória que existe, né? Que é pública, mas quem acessa aquilo não é a gente. Então, eu, falando da minha experiência pessoal mesmo, assim, mano, da minha trajetória de vida e de entrada na Universidade de São Paulo, eu falo que eu sou, sabe, uma exceção da exceção da exceção da exceção ali dentro. E eu sempre costumo falar que eu caí ali de paraquedas, tá ligado? Não era planejamento meu de estar na USP. Uma coisa que eu percebo ali dentro é que quase todo mundo que está ali se matou para estudar. E eu nem queria entrar na USP, tá ligado? Eu pretendia entrar na Unifesp e tal. E aí eu coloquei USP lá só por colocar e, por incrível que pareça, acabei entrando, assim, né? Mas eu falo que eu caí de paraquedas porque não teve esse planejamento da minha parte. Claro que eu estudei pra caralho, mas não especificamente pra USP. E porque, mano, é isso. Se você for ver da onde que eu vim, quem eu sou, a minha trajetória, tá ligado? É o perfil, assim, microscópico dentro da USP. O que eu falo também, que a universidade ela não foi feita para mim, ela não foi feita para nós, ela não queria nós ali dentro. E depois que a gente consegue entrar lá dentro, a universidade, em vez de acolher nós, ela faz tudo para expulsar a gente lá de dentro. Pensando na Universidade de São Paulo, eu acredito que muitas outras sejam assim também, mas a USP é uma coisa absurda, né? Duas realidades aí. Eu falo que, mano, a universidade em geral, mas focando na Universidade de São Paulo, está absolutamente desconectada das ruas, absolutamente desconectada do povo. Quem mora nas favelas ali que tem ao redor da USP nem sabe o que é a USP direito. Não pode sequer atravessar a universidade de um lado para o outro, se você quiser. Você tem que dar toda uma volta nela, tá ligado? Então, a universidade ela faz questão mesmo de não ser aberta ao público, de não receber o público, tá ligado? Eu falei aqui do campus Cidade Universitária, que é onde eu estudo, aqui do lado, aqui no Butantã. Mas tem outros campos, né? A EASH, por exemplo, lá na Zona Leste. E eu tenho um amigo que ele estuda lá na EASH, e aí ele disse para mim que chegou uma escola lá da Quebrada, que tem lá do lado, para fazer uma excursão, e não foi ninguém da universidade receber eles, não cederam nenhuma sala para eles ficarem, nada vezes nada, tá ligado? Então, tipo, é um foda-se. Da mesma forma que tem um cursinho lá da FEFELESH, um cursinho popular, que eu já palestrei lá para o pessoal do cursinho, a universidade não cedeu nenhuma sala para que a palestra acontecesse. A gente foi obrigado a fazer a palestra no meio do pátio, porque a universidade não quis ceder uma sala. Então, a USP é isso, tá ligado? Então, é muito contraditório o meu trabalho, assim, né? Que eu tenho todo um trabalho de divulgação do acesso ao ensino superior, de falar para as pessoas o que é a USP, de incentivarem a entrar lá dentro, mas eu sempre jogo a realidade na cara, eu falo mesmo o que é a USP, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu falo, eu quero as pessoas lá dentro, mas eu já deixo claro o que vai encontrar quando chegar lá dentro, tá ligado? Porque eu quero que entre na base do ódio já, tá ligado? Porque a gente vai transformar as coisas na base do ódio. Eu penso assim, o que me move todo dia para acordar e sair, seguir adiante, infelizmente, é o ódio. É isso, é o ódio, é o desejo de vingança mesmo, de saber que a gente está aí há 500 anos tomando no rabo e a gente nunca revidou para valer, e eu quero revidar uma hora, tá ligado? E isso eu falo da sociedade como um todo, isso eu falo dentro da Universidade de São Paulo, de quanta gente que já morreu lá dentro, que se matou, que a universidade expulsou, e por aí vai, tá ligado? Então, é triste tudo que a gente passa ali dentro, mas eu acredito que, apesar de tudo, vale a pena, tá ligado? Porque, mano, nós que é pobre, periférico, vai sofrer de qualquer jeito, né? Então, entre sofrer fora da universidade e sofrer dentro, eu vou sofrer lá dentro, porque pelo menos com um diploma, né? Ainda mais um diploma da USP, tá ligado? O que isso vale, né? Porque o nome da universidade já vale tudo, né? Tem até o vídeo lá na live que nós fez, que você falou assim, o mercado de trabalho vê o nome Mackenzie, já até faz você faz bem, vê USP também, já faz já contrata na hora, não quer nem saber, gente. Você vai procurar um trabalho com diploma escrito USP, é isso, entra. Porque o nome da universidade já é tudo, tá ligado? E várias situações na minha vida, só do fato de eu falar que eu estudo na USP, isso já muda totalmente as coisas. Principalmente em quadro, tá ligado? De falar para a polícia que, tipo assim, a polícia enquadra, vai, mão na cabeça, pá, já chega com a arma, e aí, o que você faz da vida? Sou estudante, estuda na onde? USP. A arma já baixa na hora, tá ligado? Então, só o fato de você estar ali dentro, mano, porque ele não sabe com quem que ele está mexendo, né? Porque ali dentro, historicamente, é o lugar de quem? Da elite paulista. Ele não sabe se ele está mexendo com o filho de um juiz, de um desembargador, de um secretário do governo. Essas pessoas estudam ali dentro junto comigo, tá ligado? Enfim.
E é engraçado que essas pessoas, ali na FEFELESH, ali no meu curso de Ciências Sociais, o pobre sempre serviu ali somente como objeto de estudo, né? Então, eles adoram pobres para estudarem. Mas ter a gente ali do lado deles é uma coisa que causa muito incômodo para eles, né? Então, eu participei também de uma mesa de abertura da Calourada no ano passado, lá na USP, e veio muita gente de Quebrada, muitos calouros de Quebrada falar comigo. Enquanto isso, eu vira e mexe o osso por aí, burburinho de que, ai, fulano falando mal de você. Que você vai ver o quê? Só os playboy, o pessoal do movimento estudantil lá, o playboyzado, que não gosta de mim. Eu falo, é ótimo que eles não gostam de mim, eu quero que eles se fodam, porque eu tô aqui para mandar eles pro inferno mesmo, que esse lugar é nosso, tá ligado? Então, se eles não gostam de mim, ótimo. Eu quero que o pessoal da Quebrada goste de mim, tá ligado? Porque aquele pessoal, eles sempre gostaram de falar, porque os pobres, os favelados, a massa e não sei o que lá. E aí, quando você entra lá dentro, você bota a mão na cara deles e você fala assim, você tá falando merda, isso aí não é verdade, não é desse jeito, não é bem assim, eles não gostam, tá ligado? Não só alunos, professores também. O professor, ali nas ciências sociais, que eles mais gostam é de estudar pobre, estudar favela. E aí eu fiz uma matéria no ano passado que era... O professor era isso, toda aula ele, porque é o estudo tal que eu fiz na favela, tal, que não sei o quê. E eu contestava ele toda a aula. Eu fazia essa matéria de tarde, mano, na USP, de manhã e de tarde, de pessoas negras, que você vai ver faxineira, segurança, só, tá ligado? Então, dentro da sala de aula, era eu e mais uma outra, ou 2, 3 pessoas negras, assim. E eu falava pra caralho, tá ligado? Contestava, falava, não concordo, não é isso, você tá errado. Mas essa autoestima para fazer isso, eu só fui adquirir depois que eu fiquei conhecido por causa do meu trabalho. Quando eu entrei na USP, que eu era um Zé Ninguém, eu nunca tinha essa coragem. Eu ficava na aula lá no fundão, caladinho na minha, não falava nada, que não tem coragem. Você tá dentro de uma sala cheia de playboy, todo mundo com o nariz em pé, você fica o quê? Lá no seu cantinho. Ainda mais o pessoal vai olhar para mim e vai falar, o que esse coisa está fazendo aqui? Então eu já ficava calado lá na minha. E depois desse meu trabalho de palestras de YouTube, que eu criei essa coragem de chegar e falar, vou contestar o professor sim, e ele vai ter... É isso, mano, eles vão ter que aceitar que agora eles não vai ter só a voz deles sendo ouvida. A gente não vai ser só objeto de estudo, nós vamos estudar também. E, inclusive, deveria estudar eles, né? Porque, inclusive, teve uma aluna que perguntou isso na aula. Porque esse professor ficava, porque quando eu estudei a favela, que não sei o que lá. Aí a aluna falou assim, professor, você nunca estudou os ricos, não? Aí ele teve a audácia de falar uma coisa assim, que eu achei asquerosa a resposta dele. Ele falou assim, é mais difícil estudar rico, né? O pobre dá para estudar fácil, porque você vai na casa de um Zé qualquer aí na favela, pergunta qualquer coisa, ele vai responder tudo para você. Agora, o rico não dá para fazer isso. Nossa, eu fiquei num ódio quando ele falou isso. E eu fiquei numa raiva, numa angústia, num negócio tão grande que eu simplesmente saí da sala. Fui lá conversar com as faxineiras, porque eu falei, só elas me entendem aqui dentro. E saí fora, mano. Na semana seguinte eu voltei, né? Mas aquela aula eu não voltei mais, não. E assim, não é a primeira vez que isso aconteceu, sabe? Já teve muitas aulas ali na USP que eu simplesmente não aguentei ficar na sala, levantei e fui embora. Aí de manhã você entra numa sala, 60 alunos... A sala de aula na USP é assim, mesmo com as cotas. Eu procuro até hoje onde estão os cotistas, né? Que você entra numa sala de aula com 60 alunos, 50 brancos, 6 asiáticos e 4 negros. É assim. Aí eu entrei na sala de aula e aí o pessoal está ali comentando da volta das férias. Porque eu fui lá na Europa, que não sei o que lá, 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 lá. Aí o moleque branco falando assim, porque lá na Alemanha eu não sou branco, eu sou brown. Aí eu... Aí eu olhando pra cara daquele povo, falei, mano, o que eu tô fazendo aqui nessa porra? Mas eu falei, calma, calma. Aí eles comentando que lá, nananana, e eu já nos nervos. Aí a professora começa a aula, e ela mostra lá uma escola, lá, essa aqui é a escola mais tradicional de São Paulo, que a elite paulista estudava nos anos 50, não sei o que lá. Aí a menina levanta a mão, eu estudei nessa escola. Tomar no seu rabo. Nossa, aí eu fico olhando pra cara deles assim, Aí daqui a pouco eu já tô no ódio aqui, a professora, gente, vamos formar grupos aí para fazer o trabalho em grupo, tá ligado? Eu olho ao redor assim, eu falei, eu vou ficar muito aqui. Eu levantei e fui embora, mano. Jamais, tá ligado? Eu não consigo, mano. Não consigo. E é isso. As pessoas me perguntam, como é que você se acostumou a lidar com os playboys? Eu falei, não me acostumei, nem quero, tá ligado? De um modo geral, é difícil para mim lidar. É difícil porque, mano, ali na FEFELESH é o que eu falo sempre. Porque as pessoas perguntam, como que é o preconceito, o racismo dentro da USP? Eu falo assim, mano, varia de faculdade para faculdade, né? Cada faculdade tem a sua cultura dentro dela, né? Algumas têm movimentos sociais mais fortes, como na FEFELESH, outras não, como, sei lá, na Poli, né, que é de engenharias. Então, em algumas, o racismo ele vai ser mais escancarado, mais explícito, e outras ele é mais velado. Como eu
o racismo ali dentro da Fefeleche, eu falo que o pessoal branco da Fefeleche tem a síndrome da senhorita Morello, lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Se você quer saber como que é o fefelechento padrão branco, é a senhorita Morello, que olha pra gente e já pressupõe 1 milhão de coisas, tá ligado? Ah, eu sei que você não tem pai, que sua mãe é uma drogada, e não sei o quê. Mas eu falo, não, mas eu tenho pai sim, né? Ah, então ele já vem com essas pressuposições sobre a gente, sobre a favela, sobre o pobre, tá ligado? Esse próprio professor que eu estava citando, ele vivia falando. Uma vez ele foi definir o cara favela, a favela é onde só tem moradias precárias e não sei o que. Eu falei, não, parça, calma lá, tá ligado? Você vai na favela, você encontra uma mansão, que o pessoal tá com um terrenozinho dele ali, ele levantou uma casa de 10 andares. Oxe, tem gente na favela que eu já vi com um carro de 100 mil reais, mas vem essa visão extremamente estereotipada. Você vai na favela, você só vai encontrar barraco de madeira na beira do córrego, gente desnutrida, caindo pelo chão, passando fome. E é essa visão que eles têm lá dentro. Fala que você vem da favela, da escola pública, automaticamente, pronto, ele já pensa, meu Deus do céu, esse cara vai desmaiar a qualquer momento que ele está aqui com todas as doenças que existem. Enfim, então, é complicado. É complicado, mas é por isso que eu faço todo esse meu trabalho. Agora de manhã eu estava palestrando no cursinho popular lá em Cotia. Eu moro em Guarulhos, eu saí de Guarulhos para palestrar em Cotia e depois eu estou aqui, porque eu acredito muito nisso. Eu preciso dessas pessoas dentro da Universidade de São Paulo, tá ligado? Lutando junto com nós. Porque, infelizmente, ainda hoje, se acontece alguma coisa, por exemplo, lá no CRUSP, que tá a Deus dará, e a gente tem que fazer uma manifestação, é 10, 15 pessoas na manifestação, porque a gente ainda é uma minoria ali dentro e os playboys tá pouco se fudendo para nós. Se os próprios moradores não estão indo, quem dirá os que não é, tá ligado? Então, acabou a água lá outro dia, que ficou, sei lá, 1 semana, 2 semanas sem água. E aí foi fazer a manifestação, vai o quê? 20 pessoas na manifestação. E se a gente fosse uma maioria lá dentro? Tá ligado? E se os playboy morassem no CRUSP? Nunca quer faltar água lá dentro, né? Porque os playboy têm o contato do presidente da Sabesp, ele já ligava lá na hora, falava, faz essa água voltar aqui, por favor, que senão você vai ser demitido pelo meu pai. Aí já volta a água na hora, né? Mas, enfim, então a gente precisa de mais pessoas da favela, da quebrada dentro da USP, para a gente virar aquela desgraça de cabeça para baixo. E é isso que eu falo para os alunos. Eu falo, mano, eu quero que vocês entrem lá na base do ódio. Vamos mudar aquela porra todinha. E é para isso que eu preciso deles lá dentro e de muitos de vocês aqui também. Para que aquilo seja mudado, tanto lá quanto aqui fora, né? A sociedade em geral está errada também e tem que ser mudada, e essa mudança ela vai acontecer coletivamente, e a gente tem que saber mobilizar essa revolta que está dentro de nós, que ela está aí, não tem como fazer ela sumir, e a gente também não tem que ficar com esse discursinho paz e amor, de que, não, o amor vai vencer o ódio, é o caralho, é o ódio contra o ódio, foda-se, é isso mesmo. E, bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar, falei muito já também, bom, é isso. Valeu. Chavoso, como foi a sua experiência de morar na favela e passar na USP? Porque eu tenho o sonho também de passar nas universidades, mas eu tenho muito medo de ser apontada pelas pessoas, porque por esse motivo mesmo, como a Bira disse, de tipo assim, de você ser de uma comunidade e não ter um futuro bom para você, porque por mais que você passe numa universidade boa, aí chega no futuro você não consegue um emprego bom, por mais que você estudou pra caramba. Pela minha cara, pelo meu cabelo, por ser discriminada mesmo, entendeu? Qual é seu nome? Ana. Prazer, Ana, obrigado pela pergunta. Então, mano, é o que eu estava falando naquela hora, né? Eu caí na USP de paraquedas, assim. Então, eu estudei minha vida inteira em escola pública estadual, durante os governos Alckmin, né? 14 anos aí de governos Alckmin, a escola indo de mal a pior. Nas escolas que eu estudei não tinha giz, o professor... Aliás, começa por aí, a lousa era de giz, né? Eu não tinha giz, o professor comprava do bolso dele, não tinha pagador, o professor pagava com papel higiênico, que também não tinha na escola, ele também tinha que levar o papel higiênico da casa dele. Enfim, por aí vai, né? Então, eu estudei num padrão de escola estadual, assim, sucateadíssimo. Direção extremamente autoritária, e por aí vai, tá ligado? É a típica escola que a gente fala que é uma prisão e a direção é a general, né? Então, era um ambiente, assim, nada propício para sair pessoas ali para um ambiente universitário. Nem era incentivado, nem era falado. A gente nunca viu um Enem na vida, nunca fez um treineiro, nada, vezes nada, tá ligado? Então, assim, eu tive muito incentivo do meu pai ao longo da minha vida para que eu fizesse uma faculdade. Ele sempre falou para mim, você vai fazer uma faculdade para que você tenha um futuro diferente do meu, tá ligado? Meu pai é um migrante do Piauí que não terminou a escola, ele parou de estudar na 8ª série. E falava sempre para mim, você vai fazer uma faculdade, lá, lá, lá. Então eu cresci já com isso na minha cabeça, assim, né?
E eu gostava muito de estudar. E quando eu entrei no ensino médio, por conta própria, eu fui atrás de um cursinho popular, tá ligado? Então, eu comecei a estudar sozinho, primeiramente, depois eu fui atrás de um cursinho popular sozinho. Achei estudei nele, comecei a me preparar para entrar numa universidade pública, não por saber que era melhor do que a privada, mas simplesmente porque era de graça. Mas eu não tinha essa dimensão de que as públicas são melhores, eu não sabia disso, tá ligado? Então, para mim, o que importava era não ter que pagar nada. Então, como eu falei, eu pretendia muito entrar na Unifesp, até por ser no campus lá em Guarulhos também, né? Então, era o que estava na minha cabeça, era que eu ia para a Unifesp. Só por eu coloquei USP lá na primeira opção e acabei passando, né? Então, eu cheguei lá sem saber nada do que me esperava. Eu não tinha a mínima ideia do que ia me esperar quando eu chegasse lá. Eu nunca tinha me dado o trabalho de pesquisar uma foto na internet. USP, cidade universitária, não, tá ligado? E o que a gente tem de referência de faculdade, a gente que é da periferia, é o quê? As Unipes, Uninovs, Anhangueras da vida, né? Então, eu era jovem aprendiz, eu fazia o bagulho do CIE dentro de uma São Judas. Então, para mim, quando eu fosse para a USP, ia ser tipo uma São Judas. É uma coisa que você está passando na rua, você vê lá a placa USP, e você entra ali naquele prédiozinho. Quando eu fui lá, eu vi que eu tinha que pegar um ônibus para andar dentro da universidade, só isso daí já virou minha cabeça de ponta cabeça, tá ligado? Porque eu falei, caralho, como assim? Eu tenho que pegar um ônibus para andar dentro da universidade. E aí você vai ver que aquilo ali tem vários prédios, ali dentro tem bancos, ali dentro tem moradias, ali dentro tem um monte de coisa. Foi um choque enorme para mim, tá ligado? Então foi muito difícil para eu me adaptar. Eu nem sei nem dizer se eu me adaptei e nem se eu quero me adaptar, mas me acostumar, né? Foi uma coisa muito demorada, tá ligado? Eu levei muito tempo, não foi no primeiro ano, não, que eu consegui me adaptar, tá ligado? Mas o que me ajudou muito foi estar junto com outras pessoas de quebrada também. Aquele lugar ali a gente não sobrevive sozinho. Em lugar nenhum, né? Mas ali dentro, sozinho, você não vai sobreviver. Então, imediatamente que eu entrei ali, eu já fui procurar as pessoas pretas, as pessoas periféricas, para me aquilombar, como foi o conceito que eu ouvi logo no primeiro dia de aula. De aula não, de calorada, né? O movimento negro veio me convidar. Quando eu entrei na USP, eu nem me considerava negro, né? Eu falava que eu era pardo, aí o movimento negro chegou e falou, quer entrar aqui no coletivo negro? Eu falei, mas eu não sou negro. Aí eles olharam assim e falaram, tá bom então, né? Aí eu ouvi a apresentação deles, aí eles falavam, nós temos que se aquilombar, que não sei o quê. Então, é isso que a gente procura fazer ali dentro, tá ligado? Então, é muito difícil se manter dentro da USP, sendo preto, sendo favelado, etc. Mas não é impossível. E estando junto com outras pessoas com a realidade parecida com a sua, se torna menos difícil. A UFABC ela é diferente, o público é mais diverso, tem mais pessoas negras, tem mais pessoa LGBT também, e tem bolsas de permanência. Você pode receber, eu não sei quanto está a bolsa, mas você tem uma bolsa de permanência na universidade que você recebe para você poder se sustentar. É baixo, não é um salário mínimo, não. É baixo, mas você também tem a bolsa de moradia. Então, tem 2 bolsas. Muitas pessoas vão para a UFABC por causa disso, porque tem bolsas de incentivo e porque é mais diverso. A Unifesp também é mais diversa do que a USP, né? É um problema da USP mesmo por ser elite. Mas tem alguns problemas que você vai enfrentar na universidade particular, na universidade pública de toda maneira. Por exemplo, que é muito... Os professores eles davam textos em inglês sem saber se você sabe falar inglês, sabe? Isso é muito engraçado. Tem alguns hábitos, né, que acontecem, mas tenta vir para a UFABC, você vai ser muito bem-vinda. Então, na USP é texto em inglês, francês, espanhol, alemão. Sim. Já teve professor. Como assim você não fala francês? Enfim, mas é isso, mano. A USP ela tem muito nome, tá ligado? Mas eu digo para as pessoas assim, mano, não fica nesse negócio de, eu só quero ir se for para a USP. Não, pode ir para outras públicas que são tão boas, às vezes até melhores, tá ligado? É que a USP ela é muito renomada, tá ligado? Mas se você for ver na questão acolhimento, é a pior de todas. Tá ligado? Acolhimento dos alunos negros e favelados, a USP é a pior que existe. Ela foi a última que aderiu às cotas. Sempre bom destacar isso. A USP foi a última universidade pública do Brasil que aderiu às cotas raciais no seu vestibular, né? Que foi de 2018 para cá, que foi quando eu entrei, inclusive. E outras universidades, como a própria UFABC, tem cotas para pessoas trans, por exemplo. A Unicamp tem um vestibular indígena. A Unicamp tem um auxílio permanência bem maior. A Unesp tem um auxílio permanência bem maior do que a USP. E por aí vai, tá ligado? Então, mano, é isso. A gente pode ir para outras universidades também, mas eu também quero vocês dentro da USP, como eu falei, para bater lá de frente junto com nós. Boa tarde todo mundo. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, acompanho os dois faz um tempo já. Meu nome é Laura, eu estou terminando...
daqui a um tempinho, estou terminando a graduação em História lá na Unifesp, como o Thiago comentou, né, no Campo Laje de Guarulhos. E, realmente, a Unifesp é um pouco mais inclusiva, viu? Pelo menos o período noturno tem bastante negros, enfim. A pergunta que eu queria fazer pode ser para os dois, mas, como o Thiago acabou de falar, se o Bira quiser responder, em relação a essa onda de fake news que tem, né? Sempre teve, mas nos últimos anos, por conta da internet, a gente tem convivido muito com elas. E o que eu percebo é que, da população no geral, existe um acolhimento maior e uma aceitação maior das ciências biológicas e das ciências exatas como ciências, e das ciências humanas, né, que é o nosso caso aqui, existe um acolhimento um pouco menor, né? Não é visto como ciência. E eu acho que o fato de não ser visto como ciência também dificulta, às vezes, a gente rebater as fake news, né? O pessoal que fala que não existiu ditadura, por exemplo, é uma questão que eu estou enfrentando muito na minha formação, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco, como é a área de vocês também, né? Vocês são de humanas e vocês fazem um trabalho nas redes sociais em relação a isso. Como vocês lidam, né, com esses olhos desatentos das pessoas, né, parafraseando a Yubira, e quais são os desafios de vocês na formação que vocês tiveram também, né, ter acesso aos conteúdos acadêmicos, como que vocês transmitem esses conteúdos de uma forma mais acessível assim para as pessoas? De fato, eu lido muito com isso, né, das pessoas não reconhecer as ciências sociais como ciências, né? O próprio nome já diz, caralho, ciências sociais. Mas é isso, as ciências humanas, elas são bem negligenciadas mesmo, né? Não sei dizer se sempre foram, mas bom, é isso. A gente tem que sempre estar tentando se validar e mostrar que o que a gente faz é uma coisa séria e mostrar que não é uma opiniãozinha qualquer, tá ligado? Então, por exemplo, a gente está tendo agora o debate aí sobre a revogação do novo ensino médio, né? A gente que está aí que tem relação direta com as escolas, que a gente está sofrendo muito com isso, professores, alunos, educadores. E o novo ensino médio ele faz isso também, né? Ele joga no lixo as ciências humanas, mostra como se não fossem importantes. Mas, enfim. E aí eu estava falando sobre isso nas minhas redes, aí uma pessoa lá veio totalmente... porque você está falando coisa sem saber, isso aí é só a sua opinião... Você tem alguma pesquisa? Você nem pesquisou sobre isso para estar falando? Não sei o que. Eu falei, sim, querida, eu pesquisei. Eu fiz um projeto de estágio sobre o novo ensino médio. Pesquisei, conversei com alunos, professores. Então, tipo assim, eu não estou falando um achismo, não estou falando que veio na minha cabeça aqui uma iluminação, uma psicografia aqui. Uma pesquisa que eu fiz, tá ligado? Além do próprio estudo. Então, assim, a gente que é dessas áreas, a gente não fala coisas aleatoriamente, tá ligado? E, ao mesmo tempo, é triste ver que a gente sei lá, negado, negligenciado, até dentro da esquerda também. A gente, que eu digo assim, quem é estudioso das coisas, né? Porque pensando pelo menos na esquerda liberal, aí ela prefere dar voz para um Felipe Neto da vida que não tem estudo nenhum, né? Do que dar uma voz para uma pessoa que estuda a fundo e estuda de forma séria as coisas, né? Que muitas vezes vai ser tratado até como, sabe, como se não soubesse de nada, assim. Eu acho que é óbvio que o fator racial, né, aparência, tudo isso vai influenciar. Então é muito mais fácil você ouvir um homem branco bonitinho ali falando qualquer besteira do que ouvir alguém com a minha aparência, sabe? Eu sempre vou ser deslegitimado. Então não interessa o que eu estudei, o que eu pesquisei, é só bater o olho em mim e falar assim, isso aí é coisa da sua cabeça, você está inventando. E é isso, né? A gente lida com isso, que é um problema, né? Você fez a pergunta num nível geral e eu estou trazendo um pouco para a minha experiência, mas no nível geral é isso, é uma negação das ciências humanas em si, né? Eu comecei a dar cursos porque as pessoas falam muita abobrinha na internet, elas não sabem o que elas estão falando. Então, primeiro eu fiz o de filosofia, todos que eu estudei em ciências humanidades, né? Vai ser filosofia, sociologia, ciências e ciências políticas. E sabe o que é engraçado? Que eu, no começo do meu curso, eu falo sobre isso. A ciência social ela é prejudicada. Sabe por quê? Porque se eu falar para vocês agora, o que vocês acham sobre supernovas nas galáxias entende? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, a astrofísica, ninguém estuda astrofísica, ninguém sabe sobre isso. Mas todo mundo tem uma ideia muito clara sobre racismo, sobre pobreza, sobre desigualdade de gênero. Todo mundo tem um pensamento sobre isso. E agora a gente está na pós-modernidade. Isso é muito bom estar na pós-modernidade e ruim também. Bom porque agora a gente tem uma democratização e uma ampliação de fontes e de conhecimentos.
mas também você vai ter vai ter revisionismo histórico. Isso acontece bastante. Então, o primeiro problema, por que a ciência social ela tem esse problema? Primeiro, porque é muito perto de nós. Então, todo mundo acha que tem uma opinião. O segundo é que a ciência social ela é feita de ciência porque tem a base experimental, tem a base empírica nela. Mas quando você fala sobre filosofia, indo um pouco para trás, a filosofia ela é uma opinião que é embasada. Então, você pode falar, por exemplo, você pode falar assim: eu não concordo com o universalismo, eu não concordo com os direitos humanos. E tudo bem, entende? Então, não tem como você debater, você tem que ter um viés, tudo é um viés. E é isso que a pós-modernidade nos mostra. O que você chama de verdade é um viés que você está utilizando. E não querendo passar pano para ninguém, mas, por exemplo, você fala, tem que falar que teve a ditadura, mas você pode falar que foi uma revolução. Entende a situação? Então, isso acontece bastante. Mas eu estou falando sobre outra coisa, porque fake news é uma mentira. Mas sobre opinião, sobre viés, eu estou falando sobre viés. E esse é o grande problema da ciência social. O seu viés. Giddens acha que a gente não está na pós-modernidade, por exemplo. Bauman ele fala que nós estamos. Então você tem toda uma divergência de opiniões que se chama de base teórica, né? Que a feminista radical fala: não sou transfóbica, divergência teórica. É isso que acontece. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu respondo. Eu fui claro, porque às vezes eu acho que não sou. Enfim. Oi, gente. Boa tarde. Na verdade, eu queria... É um conselho, não é uma dúvida. Eu sou educadora de um centro de juventude, e é isso, né, o que você disse. A gente precisa levantar na força do ódio todo dia. Mas a gente está numa linha muito tênue, porque o jovem que eu atendo hoje, ele está lá porque ele quer um primeiro emprego. Ele precisa ajudar a família. E aí você dá essa consciência racial que o jovem não tem, como você disse. Eu tenho jovens que na matrícula perguntam qual é você se declara o quê? E fala branco. Aí, daqui 3 meses de atividade, ele fala: eu acho que eu sou negro. Você falou umas coisas que mexeu comigo. Eu falo: então... E aí o jovem chega lá e a empresa não trata ele da maneira adequada, um monte de preconceito. Mas a gente cria pequenos monstros também, porque os nossos jovens eles vão debater, eles não vão ouvir de cabeça baixa. E aí, passa pouco tempo, o jovem é desligado da empresa. Né? Então, a gente fica nessa linha tênue, porque a gente sabe que tem uma necessidade aí. Mas como que a gente faz para poder fazer com que esse jovem, por algum momento, segure a onda, sabe? Também, eu não sei. É bem complicado. Para mim, que sou educadora, estou na linha de frente ali, a gente fica num dilema. E aí, quando esse jovem acessa a universidade também, é preparar o psicológico também, porque eu vejo que muitos adoecem nesse processo. Né? E a gente fala muito sobre acesso. É muito legal um jovem que acessa a USP, um jovem que acessa outro lugar, mas como trazer esse acesso também para a periferia? Porque a gente gostaria muito que tivesse isso lá também, que ele não precisasse passar por tudo isso. Num vídeo meu, uma menina comentou assim um dia: nossa, é muito bonita, você mesmo. Uma menina comentou assim comigo, para mim: Bira, eu entendo tudo isso que está falando, mas eu só tenho preocupação de ir para a Disney no ano que vem. E eu falei: tá certo, é isso que você tem que fazer mesmo. Porque você não vai tirar fogo na rua, isso não, sabe, não vai acontecer nada. Então você tem que fazer isso. Eu acho que a gente tem que ter essa noção de falar para esse jovem também, para essa pessoa tem que entender que ela tem que jogar o jogo, que ninguém vai fazer nada por ela. E dinheiro é acesso. Nesse último vídeo que eu falo sobre isso. Dinheiro fala se você vai morrer ou vai viver. Teve uma situação que não tem nada a ver com o que eu devia falar, mas posso falar? Ela deixou. Olha o que vai acontecer. Eu estava trabalhando com pessoas pobres lá numa prefeitura, e elas disseram o seguinte para mim: ai, gente, porque foi Deus que salvou o filho do Luciano Huck. Ai, gente. Ai, como eu fico bravo. Eu fico. Ai, não, foi Deus que salvou o filho do Luciano Huck. Que ele bateu a cabeça nas pedras, né? E foi... Gente, o filho do Luciano Huck, quando ele chegou... primeiro que ele bateu a cabecinha na pedra, foi levado... Graças a Deus, não queria que ele tivesse morrido, não. Só para deixar claro. Ele bateu a cabecinha na pedra, foi levado de helicóptero até o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele tinha 2 equipes médicas esperando por ele. Porque já havia, se um se discordava, já tinha segunda opinião ali na hora mesmo. Então, isso dinheiro fala se você vai viver. Se fosse o filho de uma pessoa pobre, teria morrido.
Então, eu acho que essa pessoa ela tem que saber disso, sim, sabe? Porque a gente não vai fazer revolução sozinho. E ninguém está querendo fazer revolução, na verdade. A esquerda, a liberal que nós temos hoje, está mais preocupada em falar sobre o quê? Não posso falar aqui porque é guerra híbrida. Mas estão preocupados com outras coisas que eu não vou falar aqui agora. Tudo bem? Então, ninguém tá preocupado. Está todo mundo querendo ir para a Europa mesmo. Então, é a situação que a gente tá vivendo. Essa é a minha visão. Então, eu acho que a pessoa ela tem que, sim, falar, eu vou fazer isso porque eu tenho que me alimentar, eu tenho que ter uma conta para pagar. Eu não discordo, não. Eu vou ficar em pé de novo. Não, só vou comentar sobre o final que você falou, assim, né, que os acessos tinham que estar mais próximos de nós também, né? Existe esse êxodo rural e um próprio êxodo urbano dentro das próprias cidades, né? Então as pessoas sempre perguntam para mim, você não pensa em morar na USP, morar no CRUSP, morar mais perto da USP? Eu falo, não, eu não quero, tá ligado? Mas enfim, então a gente tem que lutar por isso também, para que as coisas, né, as oportunidades estejam espalhadas para todo lugar, para que ninguém mais tenha que ficar migrando, deixando seu território para ir para outro lugar, né? Enfim. Que o Heisberg ele fala sobre isso. O Heisberg é um geógrafo gaúcho que ele fala sobre território. É muito interessante e é isso, gente. É tão forte o que ele fala sobre apreensão. Então a favela é a apreensão do corpo, é a apreensão desse povo e não tem acesso. Isso é barreira. Tudo está no centro e quando no final de semana o ônibus ele para de passar. Isso é apreensão naquele território também, porque o pobre só pode usar o transporte público para trabalhar, porque é só mão de obra, e o pobre desvaloriza o centro da cidade. Você entende a situação? Muito triste isso. Só queria falar esse ponto. Obrigado. Como que a ideia de vida comunitária pode se sobrepor às liberdades individuais que vêm sendo aprendidas pela humanidade já de muitos séculos e séculos e séculos, com o liberalismo e tudo mais? Como a gente pode articular essa vida comunitária com tantas liberdades que a gente tem hoje? Como a gente conjuga isso sem... a gente já perdeu a identidade, mas digamos assim, mas sem perder a identidade ou sem... Como isso pode ser na prática? Vocês já fizeram esse exercício de reflexão, de como a gente pode ter estratégias, se é um determinado grupo de pessoas ou perfil de pessoas que vai viver esse perfil comunitário? Como a gente convive com isso? Você falou com tantas liberdades que a gente tem hoje. Quais exatamente? Exatamente. Na prática, eu acho assim, quando a pessoa se afirma com uma certa identidade de gênero, a pessoa se afirma como uma identidade racial ou de Estado, né? Você reivindica que você tem a família do Piauí. Eu sou do Maranhão. Eu gosto de dizer que eu sou do Maranhão, porque a cultura lá é muito forte. E nos lugares onde a cultura é extremamente forte, o fascismo ele não tem muita entrada, sabe? Ele não se cria assim com tanta espontaneidade, com tanta facilidade. Então a gente realmente vive esse conflito de identidade, essa dissolução, esse desenraizamento e de identidade cultural, não só aqui no Brasil. Eu acredito que seja um movimento global. Mas realmente a gente pode relativizar essa questão, e é por isso que eu fiz essa questão, propus esse assunto, porque a reflexão é bem profunda, né? Que liberdade é que a gente tem? Mas quando a gente prega a questão da vida comunitária, significa o quê também na prática? Eu, sinceramente, acredito que a gente não tem quase nenhuma liberdade, e as que a gente tem são de fachada, né? Então, você falou, por exemplo, a liberdade de afirmar a sua identidade de gênero. Isso é a liberdade para ser assassinada antes dos 35 anos, né? A liberdade para afirmar minha identidade racial. É a liberdade para a polícia me matar, para eu ser seguido por um segurança no mercado, ser acusado de roubo e levado para um quartinho e açoitado. Então, todas as liberdades que a gente supostamente tem são de fachada, sabe? Eu acho que a gente não é nada livre, principalmente no que é mais fundamental. Então, dizem que a gente vive numa democracia porque a gente pode escolher os nossos representantes políticos, mas não existe democracia na economia. A gente não tem nenhuma decisão sobre o que é produzido e como isso vai ser distribuído. Então, a maioria da população brasileira está em insegurança alimentar. E a maioria da população brasileira é trabalhadora. Então, as próprias pessoas que plantam, que colhem, que produzem, o que quer que seja,
estão em insegurança alimentar. Elas não podem decidir o que vai ser feito com o que elas produziram. Então, eu penso que nesse sistema, até então, a gente não conquistou quase nada e nem vai conquistar dentro desse sistema. É impossível ter liberdade dentro do sistema capitalista. E a vida comunitária eu vejo, sim, como uma vida muito mais livre. E eu não tenho dúvidas de que uma pessoa que vive numa aldeia indígena ela tem uma liberdade maior do que eu tenho aqui numa favela em São Paulo. Eu não tenho dúvidas de que algum quilombola ele vive mais livre dentro do território dele, claro, porque ele ainda está dentro do território brasileiro que vai lá matar eles, que vai lá roubar as terras deles, né, os latifundiários, garimpeiros. Então, pensando no que vem de fora, do que vem da sociedade capitalista, vai lá para tirar as liberdades deles. Mas dentro daquela comunidade, eu preferiria 1000 vezes estar vivendo ali, sabe, do que estar vivendo numa favela onde eu não posso colocar o pé na rua sem o medo de ser enquadrado. E se eu for enquadrado, eu não sei se eu vou sair dali com vida. Então, a vida em comunidade, eu acredito sim que seja uma vida mais livre, até porque a coletividade ela não tira a individualidade, né? Acho que é isso. A sociedade capitalista ela é uma sociedade individualista e tem essa diferença entre a individualidade e o individualismo, né? Então a gente respeita totalmente as individualidades das pessoas. Eu quero ter respeitado o fato de que eu gosto de me vestir desse jeito e o Bira gosta de se vestir daquele jeito. E é isso, são as nossas individualidades. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar vivendo numa coletividade, numa comunidade. O que eu fizer, eu sempre vou me preocupar com ele. O que eu fizer, eu sempre vou estar me preocupando como que isso vai estar atingindo o outro. Enquanto eu estiver acessando alguma coisa, eu vou estar preocupado se os outros estão acessando também. Então, a coletividade ela é uma junção de individualidades. É que a diferença de liberdade individual, que é pregada no liberalismo, e a liberdade pessoal, que é pregada no comunismo. Sabe uma coisa interessante? A pergunta que você está fazendo para a gente é uma pergunta que não tem resposta, na verdade, né? Foi uma provocação que você fez. Mas eu acho que é muito difícil nós pensarmos nisso por causa da cosmovisão que nós temos. Eu estava pensando sobre isso ontem à noite, antes de dormir. Porque eu estava... Ai, gente, enfim, não sou normal. Eu estava pensando... eu estava pensando assim... pode falar? É meio ridículo. Eu vi um meme que falava assim... não põe o pé, não deixa o pé descoberto, porque senão o diabo vem comer ele. Aí eu estava com a bundinha descoberta. E aí eu fiquei pensando, fiquei assim, gente, mas o diabo é do bem ou do mal? Aí eu lembrei da Angela Natel, que vocês devem ter visto no meu canal, que é maravilhosa, tem uma live com ela. E aí eu comecei a pensar no bem e no mal. E como isso nasce no maniqueísmo, é trazido por Santo Agostinho para o cristianismo e vem até hoje. Então a ideia de bem e mal não tem. Aí eu comecei a pensar em Exu, falei assim, mas o Exu faz coisa boa e coisa ruim. E aí eu fiquei, meu Deus, não existe. Então, eu quero te mostrar que a cosmovisão que nós temos hoje, a capitalista ocidental, é tão forte que não tem essa resposta. Como seria essa sociedade? Não se sabe, nós estamos tão enraizados desde pelo menos 400 depois de Cristo. Para falar sobre bem e o mal. Nossa, isso é tão interessante, gente. Vou fazer um vídeo sobre isso um dia, talvez. Quem tem outra perguntinha para nós? Que hoje a gente está afiado. Que voz embaixo. Bonita. Oi. Tudo bem? Tudo bem. É rouquidão. Tá. Gente, um prazer estar aqui. Meu nome é Diego, eu sou professor de História. Então, assim, nossa, eu tô tremendo, ó, porque eu sou fã de vocês. Que coisa linda. Eu queria agradecer imensamente o trabalho que vocês fazem. Tiago, você não sabe a autoridade que você me traz, o alcance que eu tenho usando você, é um alcance que eu, como professor, jamais teria. E você é uma figura potente, e eu sou muito grato de poder atuar como professor nesse espaço, nesse momento histórico, e poder contar com a sua voz. Tá? E você, Bira, eu tenho tentado desenvolver um projeto de educação midiática, que é basicamente o que você faz através do seu canal, ou eu, pelo menos, entendo assim. E, cara, é muito importante poder contar com você. Eu sou imensamente grato também à sua contribuição para a minha atuação. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, o que eu queria que você falasse, Tiago, é um pouco sobre a reforma do ensino médio. Acho que nem todo mundo que está aqui sabe o que está acontecendo na escola pública nesse momento.
E se sobrar um tempinho, eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre, Bira, a importância de exercitar um olhar crítico, analítico sobre a mídia. A mídia hoje desempenha o mesmo papel que a igreja desempenhou na Idade Média. E a gente não tem condições de lidar com isso, né? Por isso somos tão reféns. Coisa linda. Obrigado aí pelos elogios e por saber que você me passa nas suas aulas, fico muito feliz. Enfim, vamos lá, falar sobre a deforma do ensino médio, né? Eu sempre falo assim, eu não chamo de reforma, porque a gente reforma as coisas para melhorar, né? Se eu falar que eu vou reformar essa sala, eu não vou quebrar a parede, arrancar a luz, quebrar o chão. Isso é uma deforma, estou deformando alguma coisa, né? Então, o que foi feito a partir de uma medida provisória do governo Temer, o governo golpista de Michel Temer, em 2017, né, eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, contextualizar o que aconteceu ali. Aconteceu um golpe no Brasil em 2016, isso sempre precisa ser ressaltado, porque até a própria esquerda parece que está esquecendo isso, né? Fala muito que o Bolsonaro, os últimos 4 anos, mas não, minha gente, a desgraça começou antes. Na verdade, sempre esteve aí, né? Mas começou a piorar muito, foi a partir do golpe de 2016. E logo depois do golpe, poucos meses depois do golpe, o presidente Michel Temer ele assinou uma medida provisória, um decreto, digamos assim, que instituía a deforma do ensino médio, né, um novo ensino médio, que já não era bom, como eu falei antes, né, o ensino médio que eu fiz era lastimável, eram 6 aulas por dia, né, meio período ali, e das 6 aulas, 3 eram vagas, né? Então, eu entrava na escola às 7 horas da manhã, saía meio-dia e 3 das 6 aulas que eu tinha, não tinha professor. Seja porque o professor faltou, mas, na maioria dos casos, é porque não tinha professor contratado. Porque, caso vocês também não saibam, desde 2013 não tem concurso para professor no estado de São Paulo. Quem era o governador em 2013? Geraldo Alckmin. Então, foram 2 governos Alckmin, né, de 2013 até 2018. Depois veio o Márcio França, que era o vice, né, e assumiu quando o Alckmin foi concorrer à presidência. Dória, 4 anos... 4 não, né? Foram Dória até 2022, quando ele queria concorrer à presidência, mas nem concorrer ele conseguiu. Espero que esteja na puta que pariu uma hora dessas. E Rodrigo Garcia. E essa sequência de governos tucanos, que agora se segue por um governo proto-fascista, né, do Tarcísio, é só ladeira abaixo na educação, né? Então... o Tarcísio agora colocou o Renato Feder para ser o seu secretário de Educação, que é um privatista, um empresário neoliberal que acabou com a educação no Paraná. Ele foi secretário de Educação no Paraná também, militarizou várias escolas, colocou o Paraná no ranking das piores escolas do Brasil, e agora ele veio fazer isso aqui em São Paulo também. Essa semana saiu aí uma mudança que vai acontecer nas escolas que eu não vi. Um amigo meu que é professor me mandou, eu não tive tempo ainda para ler o que aconteceu, mas ele fez já uma certa deforma aí. Mas voltando, né? Então, lá da época do Alckmin para cá, 2013, 14 para cá, não tem concurso para professor. Então, eu sofri com isso, né? A falta de professores dentro da escola. E outro problema que eu vivenciei foi de que, justamente pela ausência de professores, os professores que tinham que pegar matérias de outras áreas do conhecimento, né? Então, na escola pública não existe o professor de sociologia, professor de história, existe professor de ciências humanas. Então, eu sou formado em ciências sociais, eu vou dar aula de sociologia, filosofia, história, geografia, isso antes da deforma do ensino médio. Com a deforma, agora eu vou ter que dar aula de projeto de vida, empreendedorismo, brigadeiro caseiro, como cuidar do seu pet, enfim, né? Então, o que a deforma do ensino médio fez? Então, primeiramente, ela foi passada pelo Temer como uma medida provisória, na verdade, em 2016, eu falei 17, foi em 2016. Em 2017, ela foi sancionada pelo Congresso, quer dizer, foi aprovada pelo Congresso como um projeto de lei mesmo e foi instituída. E o governo Bolsonaro foi o responsável por implementar ela de fato. E aí essa reforma ela reduz radicalmente as matérias, tá ligado? Então tem anos aí do ensino médio que você simplesmente não vai ter nenhuma aula de sociologia, não vai ter aula de educação física, por exemplo, arte, história. Eu ressaltei aqui a educação física porque no meu projeto de estágio que eu falei para vocês que eu estudei as consequências do novo ensino médio e do PEI, que é o Programa de Ensino Integral, que aí é uma herança do governo Dória e Rodrigo Garcia, que eles impuseram. Eles queriam impor a todas, não conseguiram impor a todas, mas há muitas escolas o ensino integral forçado, de uma forma terrível, né? Então, juntou
integral aí o PEI com o novo ensino médio foi o fim da educação no estado de São Paulo, a educação básica, que já não ia bem, aonde os alunos têm que ficar 9 horas dentro de uma escola, tendo matérias completamente aleatórias, e em determinados anos sem ter aula de educação física, né? Porque foi uma denúncia que os alunos fizeram para mim. Eles falaram: a gente fica trancado 9 horas dentro da escola, a única matéria que a gente gostava, que era a matéria em que a gente saía da sala de aula, a gente não tem mais, então a gente está dentro de uma prisão. Sem contar os alunos que precisam trabalhar não podem mais, né? Então a evasão que isso ocasionou foi tremenda, né? Eu fui palestrar numa escola uma vez em Osasco, que a diretora falou para mim: depois que implementou o PEI, o novo ensino médio, 500 alunos evadiram de uma vez. Por quê? Precisavam trabalhar. Então, esse aluno que estuda de manhã, trabalha no período tarde e noite, ele já não pode mais ficar na escola. Então, entre a escola e o trabalho, ele vai escolher o trabalho, porque ele precisa de dinheiro para se sustentar e sustentar a família. Então, eles largam a escola e vão trabalhar. Então, isso tem consequências na vida dele, em geral, mas no acesso à universidade. Não se formou na escola, não vai fazer uma faculdade. Então, é isso, sabe? Essas duas desgraças, que foi a deforma do ensino médio e o programa de ensino integral, do jeito que ele foi implementado, acabaram aí com a educação, fizeram muitos alunos saírem da escola, acabaram com matérias importantíssimas, colocaram matérias inúteis, estão fazendo professores dar aulas de coisas que eles não têm conhecimento. Os professores acordam no dia com a mensagem de que, olha, você vai ter que dar aula sobre tal coisa a partir de amanhã e você não tem preparo nenhum, não tem auxílio nenhum do governo. Então, tá o caos. Aonde eu vou, escolas que eu vou, amigos, professores que eu tenho, eu não vejo ninguém que esteja gostando dessa mudança, né? Então, eu ressalto aí a importância da gente cobrar todo santo dia, seja nas redes sociais ou em manifestações de rua, né? Mas nas redes sociais sempre está ali comentando nos posts do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente Lula, cobrando que seja revogada essa deforma. E dia 15, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, finalmente se manifestou, parece que estava morta, acordou para a vida, e vai puxar manifestações nesse dia 15 de março. Então, se mobilizem, ajudem, apoiem, mesmo que você não esteja mais na escola, fale sobre o assunto. Se você conhece alguém que está na escola, fala para essa pessoa, se organizar num grêmio, montar um grêmio na sua escola e retomar o movimento de ocupação de escolas que aconteceu entre 2015 e 2016, começou em 2015 aqui no estado de São Paulo contra o governo Alckmin, mais uma vez, que fez uma outra deforma, que era o programa lá de reorganização escolar, onde ele queria que as escolas só oferecessem um ciclo da educação, então seria só o ensino fundamental 1, só o ensino fundamental 2, só o ensino médio. Isso ia fazer milhares de alunos terem que mudar de escolas, professores terem que mudar de escolas, centenas de escolas seriam fechadas. Os alunos começaram um movimento para ocupar as escolas, até que eles conseguiram barrar essa reforma. Ela não foi passada, e o secretário de Educação do Alckmin, na época, chegou a pedir demissão, porque ele não aguentou a pressão ali da luta dos estudantes. E no ano seguinte veio a deforma do ensino médio do Temer, e aí retomaram esse movimento a nível nacional de ocupação das escolas, mas, apesar disso, infelizmente, a deforma passou, mas a gente precisa retomar isso agora para revogar ela. Quem é o próximo que vai falar conosco? O Thiago comentou aqui, né, essa questão dele entrar em algumas salas de aula e ter 60 pessoas e a maioria ser branca, e aí você até se perguntar, tipo, aonde estão os cotistas da USP? E uma vez eu fui em uma festa lá, a minha irmã, ela é da ECA, então a gente mora bem perto da universidade. Primeira vez que eu fui lá foi para ir numa festa, e eu entrei lá e eu fiquei chocada. Tipo, é muito branco mesmo. Eu falo pra minha irmã, eu não consigo ficar muito tempo aqui dentro, é muito branco, padrão por metro quadrado, sabe? Tipo, choca muito. É uma segregação muito forte. E aí eu fico pensando, eu acompanho, né, essa questão que acontece com o CRUSP, a base militar que colocaram lá do lado, um absurdo isso. E eu fico pensando como vocês conseguem passar por tudo isso lá dentro, sofrer toda essa segregação e permanecer na faculdade, sabe? Ter essa força para chegar como você está chegando aí no final do curso. Como você lida com tudo isso? Por exemplo, você falou que saiu da sala de aula quando começaram a organizar um trabalho em grupo. Como você faz um trabalho em grupo com essa galera? Porque eu não conseguiria, sabe? E eu fico pensando em tudo isso. Como você entrega esses trabalhos? E aí eu fico pensando, a faculdade, para uma pessoa branca, sabe? Ela já é uma coisa pesada. Eu faço faculdade também, eu estudo no Instituto Federal. Graças a Deus, a maior parte das pessoas são negras lá dentro. Mas, tipo, como lidar com tudo isso, sabe? É muito pesado a faculdade. E, além de ser pesado a faculdade, você ainda tem que lidar com essa questão racial, sabe? Com a homofobia que a gente sofre lá dentro também.
Muitas vezes, na minha faculdade, que a maior parte da sala são pessoas pretas, eu levanto alguns debates políticos, alguns debates antirracistas, e as pessoas já me olham do tipo, o que essa militante está falando de novo, com esse papo chato? Eu não aguentaria uma pessoa branca me julgando dessa forma. Porque eu olho para os meus colegas e falo, tudo bem, eles não têm uma base, a gente não é ensinado sobre isso na escola, a gente não é ensinado a lutar pelo nosso, sabe? E aí eu tenho uma empatia com eles. Mas eu não teria empatia se uma pessoa branca me olhasse falando que essa militante está levantando esse debate político, sabe? Como você lida com tudo isso? Obrigado. Então, mano, é isso. Começando pelo começo que você falou da questão da quantidade de pessoas brancas, né? É uma coisa, assim, chocante, tá ligado? E eu pergunto, como que a gente fala que não existe apartheid no Brasil, que não existe segregação? Existe. Eu tenho um vídeo no meu canal que chama justamente o apartheid brasileiro. Né? Ele não é declarado como foi na África do Sul, como foi nos Estados Unidos, mas em muitos pontos ele chega a ser pior. No acesso à universidade ele é pior. Porque nos Estados na segregação nos Estados Unidos e na África do Sul existia escola para branco, escola para negro, hospital para branco, hospital para negro, universidade para branco, universidade para negro. No Brasil não existe universidade para negro. Então, nesse ponto, a gente está pior do que o apartheid na África do Sul e nos Estados Unidos, que lá, pelo menos, o negro poderia fazer uma faculdade, mesmo que seja de menor qualidade, mas ele tinha. Aqui não tem. Tá ligado? Então, você entra na universidade, é isso, é um lugar, é uma escola de brancos, é um lugar de brancos. E aí eu vou fazer uma palestra numa escola pública, a maioria do pessoal é pardo, digamos assim, e aí eu vou fazer uma palestra na Fundação Casa, a maioria é preto. Então, você sabe onde encontrar preto, você sabe onde encontrar branco no Brasil, tá ligado? O apartheid está aí. Né? E é complicado, mano. Não, sabe? Eu tô lá, tô entrando aqui no meu 6º ano já de graduação, e é difícil, sabe? Como eu falei em alguns momentos, eu não me adaptei, não sei nem se eu quero me adaptar à realidade da USP. A gente vai se acostumando com as coisas, mas é complicado, tá ligado? Então, tipo assim, eu que já tô lá há 5 anos, eu já me acostumei com isso. Agora, vira e mexe, eu levo algum parceiro também para uma festa, por exemplo, ou para alguma outra coisa, e as pessoas ficam chocadas, falam, meu Deus, ficam extremamente desconfortáveis, não conseguem ficar lá muito tempo, tá ligado? Porque você se sente muito oprimido ali dentro, tá ligado? E só a presença, né? Isso quando vai para as conversas, quando vai para o tratamento, quando vai para várias coisas, tá ligado? Então, mano, para você se manter ali, você tem que ter uma resistência mental assim absurda, sabe? Você tem que ser muito forte mentalmente, porque a universidade em si já é violenta com quem quer que seja, como você falou, até as pessoas brancas, classe média, tá ligado? Porque a universidade cobra muito da gente, ainda mais se tratando da USP. A USP ela mantém esse status de melhor universidade da América Latina às custas da chicoteada que ela dá nas nossas costas, tá ligado? Então, todos os professores, 99% dos professores, eles são carrascos pra caralho. Até os melhores, os que eu gosto, são carrascos. Eles vão cobrar 300 páginas de leitura por aula. Eles vão cobrar que você leia textos em inglês, francês e alemão, espanhol. Eles vão passar provas dificílimas, sem consulta nenhuma, e etc. Durante a pandemia, vocês não têm ideia do que foi a USP durante a pandemia, tá ligado? Todo mundo que eu converso de outras universidades fica horrorizado, porque todo mundo fala, não, a minha universidade ela fez uma pausa de alguns meses, de alguns semestres, a USP não parou em momento algum. Foi decretada a pandemia na quarta-feira, segunda-feira começou o EAD, e assim foi. Ah, não tem internet, o problema é seu. É isso, continuam as aulas como se nada estivesse acontecendo, a mesma cobrança, presença, lista de presença, como se nada estivesse acontecendo. Então, é uma cobrança em cima da gente que todo mundo vai sofrer, mas, obviamente, quanto mais coisas forem acrescentando aí, você é pobre, você é negro, você mora longe da universidade, eu moro a 2 horas da USP, você é LGBT, você é indígena. Então, vai juntando tanta coisa que você carrega o mundo nas costas, tá ligado? Mas, sinceramente, eu não sei responder como que eu aguento, mas eu só tô indo, tá ligado? E eu sei que não tem outra opção, né? Eu acho que é isso. Quando eu falei aqui para vocês algumas vezes que eu sinto que eu caí ali dentro de paraquedas, né? Eu acho que eu não cairia outra vez, né? Então essas oportunidades que aparecem para nós, elas não aparecem 2 vezes. Então, se a gente não conseguir abraçar elas, a gente pode perder a única oportunidade da nossa vida. Agora, para o Playboy, ele já é garantido para ele que ele vai entrar na USP. Ele já está no ensino médio falando, eu vou para a USP, já é uma coisa dada, tá ligado? E você vê, por exemplo, a Faculdade de Direito da USP, que é a mais tradicional e a mais antiga do Brasil, fundada lá em 1827, formou todo o poder judiciário aqui do estado de São Paulo, e outras pessoas formam presidentes, o próprio Temer se formou lá, ministros do STF se formaram lá, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo se formou lá.
Então, várias pessoas aí da política, do Poder Judiciário, se formaram na faculdade de Direito da USP, assim como seus pais e assim como seus filhos, tá ligado? Então, é uma coisa passada de pai para filho, já é natural que você vai estudar ali, não tem dúvidas. No máximo, a sua dúvida é, será que eu vou para lá mesmo ou eu vou para a Unicamp? Será que eu vou para o Mackenzie? Sabe? Então, eles sabem que eles vão entrar na universidade. E a gente não tem essa garantia, tá ligado? A gente tem garantia de nada, a realidade é essa. A gente tem garantia se a gente vai estar vivo amanhã, se a gente vai ter comida amanhã, se a gente vai ter a moradia amanhã. Porque a vida do pobre no Brasil é isso, é uma luta diária pela sobrevivência, pelo básico. Qualquer momento você pode sofrer um despejo, você pode sofrer um deslizamento da sua casa, você pode sofrer um alagamento, você pode sofrer uma bala perdida, ou perdida, entre aspas, né? Você pode... Por aí vai, tá ligado? Então, eles estão ali no bem bom, tudo garantido, sendo preparados para entrar na universidade, porque a grande diferença da escola pública para a privada é a escola pública te ensina a ser um peão, uma mão de obra barata que sabe ler, escrever o básico, fazer continha básica e obedecer ordens, regras e hierarquias. E a escola privada é uma fábrica de vestibulandos. O aluno ali também não tem senso crítico nenhum, mas ele vai ser preparado para passar em todos os vestibulares, sendo uma pessoa alienada que não tem senso crítico, noção da realidade, do país em que ele vive, por aí vai. Então... é difícil, né? Só tem que ter muita força. Eu não sei de onde que vem essa força. Acredito que venha dos meus ancestrais, dos meus orixás e dos meus guias, porque se não fosse eles, eu não sei se eu teria essa força sozinho para seguir em frente. Eu quero agradecer vocês todos por terem vindo. Vocês todos, desculpa. Eu quero agradecer vocês todos por terem vindes. Muito obrigado por estarem aqui. Eu gostei muito de conhecer vocês pessoalmente, mas eu fiquei um pouquinho chateado, eu não vou mentir. Porque ninguém falou assim, Bira, tem uma pergunta para você, você tá solteira? Eu queria perguntar. Eu tô disponível. Mentira, que eu tô com meu namorado aqui, ó. Eu tô com meu namorado aqui. Fica em pé pra tirar uma foto para pôr no meu Instagram. Gente, meu sapato rasgou. Ai. Obrigado, gente. Deus abençoe todos nós. Sejam felizes. Valeu.